Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí assistindo o curso Habilidades do Futuro. Eu sou o professor Túlio Andrade e vou estar aqui com vocês nesse novo curso. Tá? Nesse curso a gente vai falar basicamente sobre o futuro, o que nos espera enquanto futuro e quais habilidades eu, profissional do futuro, devo pensar, né, com relação ao que me espera. Né? Então esse curso vai ser para quem? Para você que se acha que não é reconhecido, para você que não gosta do que você faz, para você que está fazendo alguma coisa e que não vê futuro nisso que está fazendo. Já parou para pensar nisso? Né? Que a gente já deve ter feito esses questionamentos. Né? Eu devo me perguntar o que é que eu devo esperar do futuro. Né? E se você está fazendo esse curso, já é um primeiro passo, já é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. Né? E que para a gente saber o que esse futuro nos aguarda, a gente tem que entender o mundo e as suas mudanças. Eu tenho que entender que o mundo está mudando e que essas mudanças vêm acontecendo de forma muito rápida. E para a gente acompanhar essas mudanças, eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Eu tenho que dar o meu start. Eu tenho que iniciar essa minha jornada de questionamentos, né? De saber o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo. Tá? E que nessa jornada, ela, embora possa assustar, possa parecer difícil, vocês têm que entender que não é tão difícil como esse jogo. Se você já tentou jogar o jogo da vida, você sabe que é difícil pra cacete. Né? É muita coisa que tem que fazer, muito isso, muito aquilo. E pra gente começar essas mudanças, não é tão difícil quanto jogar esse jogo. Então, se você joga e gosta, e entende pelo menos, já é um primeiro meio caminho andado. Tá? Essa jornada nossa é mais como esse novo jogo. Só que com 5 casas apenas. Quais são essas casas, professor? Simples. Essas casas a primeira casa é a que eu tenho que entender que eu preciso mudar, que você precisa mudar, que a minha empresa precisa mudar. Né? Que o mundo está em constante mudança e que eu tenho que me adaptar a essas mudanças. Ou me adaptar na mesma velocidade. Tá? E depois de entender que eu preciso mudar, eu preciso entender que eu não preciso entender tudo. Ó, que louco, que é isso, professor? Tá fumando um negocinho? Não, calma. Né? Esse mundo que a gente vive é de muita informação, de muito tudo, de tudo em excesso. E que nós temos que entender que a gente não precisa se cobrar e entender tudo. Entende? Tem coisas que vão acontecer no mundo que não necessariamente eu tenho que entender. E que eu não preciso me culpar por isso. Perfeito? Porém, contudo, todavia, eu tenho que entender o básico e entender o que eu preciso. Saber do que eu preciso. Tá? Tenho que entender o básico, não preciso saber tudo, mas tenho que saber o básico para o meu negócio, para a minha vida, para o meu serviço e entender e saber aquilo que eu preciso. E depois disso tudo, vem o mais importante, que é começar. Tá? Se você fizer tudo isso e não começar nada, aí morreu o boi, não tem o que fazer aqui com você. Tá? E a maioria de nós, peca por esse começar, por não conseguir começar. Né? E aí vem um monte de razões de por que a gente não começa. E geralmente a gente não começa porque tem medo de alguma coisa. Né? Tem medo de errar. E como se fosse obrigação nossa acertar sempre. E não é. O erro faz parte, o erro é até parte desse crescimento. O erro faz parte do acerto. Não sei se alguém já disse isso, mas eu vou dizer. Né? E a gente não precisa ter medo de errar. Tá? Então a gente tem que começar, sem medo, sem receio. Então, primeiro passo, recapitular as mudanças rápidas.
Né? Entender que eu preciso mudar, que o mundo está mudando e que eu preciso mudar, né? E que isso acontece cada vez mais rápido. O segundo ponto é o de eu saber que está tudo bem se eu não entender tudo, ou seja, eu não preciso entender todas as mudanças que o mundo acontece, eu não preciso entender de tudo o que acontece no mercado e que isso é normal. Não tenho porquê, ai meu Deus, eu não estou acompanhando. Tudo bem não saber tudo. Porém, a gente tem que saber o básico. Eu tenho que entender aquilo que é básico para mim, aquilo que está, como é que eu posso chamar? Está no meu meio, está dentro de mim, é o que me afeta. Tenho que entender o meu negócio. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, uma loja de roupas, eu não preciso entender tudo, eu não preciso entender como é feito a coloração da roupa, eu não preciso entender de que parte, de que país foi feito o tecido que veio. Não preciso entender tudo isso. Tudo bem não saber. Porém, eu tenho que saber o básico desse meu produto. Tenho que saber tamanho, tenho que saber cor, saber material, saber preço de custo e venda. Né? Ou seja, entender o básico e entender aquilo que eu preciso entender, que é o meu negócio, que é o meu cliente, tá? Que é a minha empresa. Isso sim eu preciso entender. Isso sim eu preciso ter isso pronto. Eu tenho que ter isso claro na minha cabeça. Né? Porque se eu não souber isso, aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, acho que é ao gato, né? Para onde vai esse caminho? E ele responde, para onde você quer ir? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então é isso. Se eu não entendo o meu, então eu não sei o que eu estou fazendo, não preciso fazer nada. E depois disso, começar, chefão, let's go, chefe. Let's go, let's go, let's go. É botar para teste, fazer, praticar, sempre, tudo, em qualquer coisa. Ah, professor, mas eu não trabalho ainda. Não estou falando de trabalho apenas, tá? A habilidade do futuro não diz respeito apenas a quem já está no trabalho, a quem já faz algo. Tem a ver com quem se preocupa com o que virá pela frente e quais características a gente entende que eu devo ter. Perfeito? E sobre esse processo de mudança, a gente traz algumas frases famosas. Essa primeira de Luther King, que ele diz que suba o primeiro degrau com fé e que não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. É isso, é não ter medo de mudança. Tá? É entender a mudança e não ter medo de seguir. Tá? Aquela coisa, suba o primeiro degrau. Você não precisa ver o caminho todo para dar o primeiro passo. Você deu o primeiro e vai indo. Tá? Aquela história de que a gente não tem idade certa para fazer as coisas, a gente vai ver mais na frente. Estou pulando etapas. Tá? E outra frase conhecida é a de Platão, ou dizem que é de Platão, né? Não sei se ele disse isso mesmo, né? Mas se está na internet, é verdade. E ele dizia que o começo é a parte mais difícil do trabalho e eu não posso concordar menos com ele. Né? Seja qualquer coisa, a parte mais difícil é iniciar, já percebeu? Eu quero fazer dieta, o difícil é a primeira semana. Eu quero estudar para uma prova, o difícil é você se inscrever no curso. Eu quero estudar para concurso, o difícil é você começar a estudar. Quando você pega o ritmo, acabou, não tem mais problema. Mas esse início, esse pontapé inicial, esse primeiro passo, o subir o primeiro degrau é custoso. E ele deve ser feito sem medo. Ou até com medo, né? Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e ir assim mesmo. Alguém disse isso, eu não sei quem, pessoal. O professor da produção depois procura. Alguém disse, eu não lembro quem. Tá? Mas por que a gente tem esse medo todo? Porque a gente cresceu e a gente aprendeu que a nossa vida tem um script, tem um roteiro a ser seguido. Né? Então a gente aprendeu com nossos pais, que aprenderam com nossos avós, que aprenderam com os avós deles e tudo mais, que a vida tem um script, tem um roteiro a ser seguido. Que é, eu nasce, cresce, trabalha, casa, reproduz
e morre. A gente aprende isso até na escola. Né? Que aí a gente precisa nascer, crescer, trabalhar, casar, reproduzir e morrer. E a gente cresce com essa ideia de que esse script é o certo para a vida. A gente cresce com a ideia de que se eu não faço isso, eu estou vivendo errado. Olha que conceito, viver errado. Existe viver certo e viver errado? Eu acho que não, mas talvez. Né? E para a gente entender como as mudanças acontecem, até esse script que era aceito por nossos pais, nossos avós, eles mudam. Né? Então esse script a gente pode alterar para nasce, cresce, faz vestibular, trabalha, casa, reproduz e morre. Né? Como se fazer vestibular fosse uma etapa obrigatória da vida, que eu não posso trabalhar antes de fazer uma faculdade. E acho que muitos de vocês devem ser cobrados disso, ou já foram cobrados disso. Ah, vai estudar para fazer faculdade, meu filho, porque senão não vai ser ninguém na vida, blá, blá. É como se fosse uma obrigatoriedade. E esse script também não é mais válido. A gente tem um script que diz que a gente nasce, cresce, faz vestibular, trabalha, casa, reproduz, aposenta e morre. Né? Aposenta está cada vez mais difícil conseguir, né, nesse país nosso. Mas tem esse, que também já foi alterado. A gente pode ter esse outro que nasce, cresce, faz vestibular, trabalha, casa, reproduz, aposenta, curte a vida, se der tempo, e morre. E eu paro e me pergunto, por que a gente deixar para curtir a vida quando aposenta? Por que eu não posso mudar esse script? Porque esse script não pode ser diferente para mim. Né? E aí veio o que o futuro nos traz, que é esse script novo. E o novo script desse futuro que vem não ter script. Não tem essa etapa tem que ser agora, essa depois. Primeiro eu tenho que trabalhar para depois curtir a vida. Por quê? Por quê? Para o futuro a gente não precisa, a gente não necessita de ter esses conceitos, essas etapas definidas dessa forma. Entendem? É como diz o Oscar Wilde, ele diz, a incerteza é a incerteza que nos fascina e que tudo é maravilhoso entre brumas. É a incerteza que nos fascina. E essa frase me remete a pensar que nesse mundo de incerteza que a gente vive e vai viver, a gente só tem uma certeza, de que nada é certo. Porra, professor, filosofou, maluco. Se Platão dizia que só sei que nada sei, se ele tivesse nos tempos hoje, ele diria, a única certeza é a incerteza. E se brincar, ele deve ter dito. Se eu procurar aqui na internet, a gente deve achar ele dizendo alguma coisa nesse sentido. Né? Isso parece bem frase do Orkut nas comunidades do Safadão. O Safadão adverte, a única certeza do mundo é a incerteza de tudo. Eita, só faltou o cabelão e os 400 mil por mês para fazer show. Né? Mas é isso que nos espera. Né? Essa conexão, essa incerteza, esse mundo que a gente não sabe como será e como virá. A única coisa que a gente pode pensar é que esse mundo ele vai vir e que existem, independente das mudanças que aconteçam, 4 forças que diretamente vão mexer com esse mercado, com esse mundo, com esse cenário que nos aguarda. Né? A primeira força é o que a gente chama de mundo. Né? Tá certo, professor, eu entendo que o mundo está mudando, blá, 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 e como é que eu posso acompanhar isso? Né? Como é que eu tenho que primeiro entender que algumas forças moldam essas mudanças, e a primeira, e quiçá, talvez, a mais importante seja essa, o mundo, o planeta, a Terra em si. Né? No fim das contas, é ela quem dita o que a gente pode ou não fazer. Né? Ela é que dita o que deve ser feito. E um exemplo muito claro disso aconteceu agora em 2020, com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Né? Onde a gente estava todo mundo tranquilo, já acostumado nesse script de mercado, nesse script de vida, e de repente vem o planeta e pá, muda a regra. E aí vem a influência dessa primeira força, como ela consegue mexer, como é que ela consegue intervir
em todas as situações, em todos os cenários. Então, de repente, a Terra diz que eu não posso mais falar com minha família todo dia. Ela diz que eu não posso mais atender o meu cliente como eu atendia. Entende? E que essas forças que eu vou trazer, eu não tenho poder sobre elas. Eu não posso interferir nela. O que eu posso fazer é entendê-la e me adaptar a ela, que é o que a gente vai ver. Mas eu não consigo mudar. Entende? Então, o mundo ele vai ter esse poder de fazer isso. A segunda força é uma crescente e uma tendência nesses próximos anos, que é o aumento populacional. Né? Se a gente parar para pensar e pegar alguma estimativa, algum gráfico de média de vida aqui do Brasil ou de qualquer país, a gente vai perceber um aumento de expectativa de vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, primeiro, nós estamos vivendo mais, ou seja, por mais tempo e melhor. Certo, professor, tudo bem, isso é lógico. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer, por exemplo, que a gente vai ter, de uma forma não antes vista, um maior número de gerações interrelacionadas. Quando eu digo intergerações, eu estou falando de pessoas em momentos diferentes de vida. Eu vou ter gerações, Boomer, a geração X, a geração Y, cada vez maiores e mais integradas, e tendo que se relacionar entre elas. Ah, professor, então isso deve ser ruim, né, professor? Depende de como você pensa. Né? A gente pode pensar o aumento populacional como o surgimento de novos nichos de mercado, de novos negócios, de novas necessidades. Entende? Com a população vivendo mais, a população vivendo melhor, provavelmente terão necessidades diferentes, necessidades melhores, e que eu tenho que participar disso. E que eu não posso mudar, a menos que eu seja um serial killer, vá matando todo mundo. Ah, chegou nos 60, eu vou matar, né? E eu não vou fazer isso, e nem estou sugerindo que façam, pelo amor de Deus. Mas eu não posso alterar essa força, ela existe e ela vai ser influenciadora de um mercado que vem. Né? Então, também está aí. E as outras duas eu vou até colocar juntas, que é a força de automação e conexão. Automação, o que é automação? Automação é quando a máquina faz alguma atividade que era humana. Tá doido, tá Black Mirror. Né? Mas é verdade. Automação é quando a máquina consegue fazer uma atividade que antes era minha. Um exemplo, uma fábrica de automóveis, onde há 50, 60 anos atrás ia ter um monte de gente fazendo um monte de funções, hoje tem muitas máquinas fazendo as mesmas funções. Professor, mas isso vai ficar lá. Não, isso não vai ficar lá. A automação vem forte, vem num crescimento exponencial. O que é crescimento exponencial, professor? É um crescimento maior do que o esperado. Eu vou chamar assim, mas o conceito é um pouco mais complexo. Tá? Então, essa automação, esse entendimento, essa conexão, o entendimento de que a máquina começa a fazer mais atividades, ela começa a aprender a fazer coisas que antes eram de nós humanos, e que isso vai intervir em todo o mercado. Para a gente ter uma ideia, tem um estudo americano de 2013, um paper deles, que eles fizeram um estudo das 702 profissões catalogadas americanas e criaram lá um algoritmo bonitinho para estudar a tendência de que as profissões tenham de serem substituídas por máquinas. E eles chegaram à conclusão que 70% das profissões americanas têm 48% de chance de serem substituídas por máquinas. Tá doido, professor? Confuso isso. Né? 70% das profissões podem ter metade do seu pessoal trocado por máquina. Olha que louco. Qual a profissão que tem a maior chance, professor? Segundo esse paper americano, é a profissão de telemarketing. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Se eu ligar para um banco, para uma operadora, para
qualquer serviço desse maior, eu vou falar com a máquina. Vai ser até difícil eu conseguir falar com a não máquina, com a pessoa. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que enquanto você, enquanto colaborador, enquanto funcionário, enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto empresa, tiver no seu negócio um pensamento linear, ou seja, se você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, para ter o mesmo resultado, provavelmente você vai ser substituído em breve. Provavelmente você pode ser trocado por uma máquina. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Eu tenho que começar a pensar em padrões diferentes, não o mesmo. A nossa mente, por si só, ela adora um padrão, né? A gente vê alguma coisa, a nossa mente já procura, opa, um padrão, vamos ter um padrão. Né? E isso é nosso, do ser humano. Então a gente tem que pensar em funções, pensar em formas de resolver esses problemas de uma forma não linear. Né? Não do mesmo jeito, da mesma forma, sempre. Tenho que tentar personalizar essas soluções. Né? E a conexão tem a ver com essa conexão com a nossa internet, com a forma como a gente está conectado a tudo. Né? E quando eu junto automação e conexão, que eu tenho as máquinas conectadas a tudo, a gente tem um Black Mirror gigante para pensar aí. Né? Você já parou para pensar como as máquinas sozinhas elas já têm esse poder de automação, de substituição? Imagine elas conectadas a bases maiores. Né? Existem, por exemplo, robôs que conseguem escrever textos. Né? Existem robôs que fazem matéria de jornal em cima de dados que eles tabulam e o próprio robô cria uma matéria, por exemplo. Olha que viagem. Tá, então, professor, está acontecendo? Está acontecendo, já acontece. E a gente tem que estar pronto. E a gente tem que pensar em formas diferentes. A gente tem que pensar com as características que a gente vai trazer mais na frente. Tá? E o que é que essas 4 forças trazem de diferente para o mundo? Que forma de pensar eu posso ter? Ela vai trazer o que alguns autores e eu vou chamar de novos agentes juntos mesmo. Né? Não venham procurar erro não, que aqui não. Tá? Então, ele vai trazer novos agentes mercadológicos. Como assim? Novos agentes mercadológicos são novas formas de atuar no mercado. Novas formas de interagir com o mercado. Por exemplo, professor, essas 3 empresazinhas aqui, que você deve conhecer, já deve ter visto. O iFood, o Uber, o Airbnb. Desculpem, não é corona, fique tranquilo. O que é que essas empresas fazem? O que é esse novo agente mercadológico? Essas empresas, por exemplo, entendem a automação, entendem essa conexão, essa mudança de mercado que acontece. E o que é que elas fazem? Elas intermediam pessoas. Né? Embora essas 3 empresas sejam provavelmente bem conhecidas de vocês, elas não produzem nada. Que louco. O iFood, o que é que o iFood faz? Ele apenas intermedia uma pessoa que está com fome de outra pessoa que tem comida. Então ela só diz, conversa vocês 2 aí e se acertam. Já pensou? Você eu acho que não existe, eu não conheço, ou provavelmente você nunca viu, um restaurante do iFood. Né? Vamos no restaurante iFood, vamos comer lá. Não existe. Porque ele não faz, ele apenas é um novo agente, ele apenas intermedia necessidades. Assim como o Uber. Uber não existe uma empresa de táxi Uber. Vamos ali no prédio da Uber e pegar um carro lá. Não. O Uber nada mais é do que um novo agente mercadológico que entendeu que essa conexão está acontecendo, que o mundo está cada vez mais conectado e que existem pensamentos diferentes. Então, ela entendeu que existe a necessidade de locomoção e que ela pode apenas interligar quem quer ir para um lugar e quem tem um carro para oferecer, e junta os 2. Olha que viagem. Né? Mesma coisa do Airbnb. No Airbnb não existe um hotel Airbnb. Né? Tem o quê? Alguém que quer um quarto para ficar numa cidade e alguém que tem um quarto para oferecer. Os 2 conversam e resolvem. Então, isso é resultado de quê? Dessas mudanças que acontecem. Dessa mudança de mercado, dessa mudança de tecnologia, dessa mudança de mundo.
tá? Que a gente pode conversar mais em outros momentos. Tá? Mas fica claro isso. E aí, é o fim, acaba aqui, professor. Essa aula acaba aqui. A gente vai ter mais uma aula onde eu trago as 4 características, depois da gente ter entendido essa questão de mundo, essa questão de passos que eu tenho que seguir, e a gente volta. Tá? Então, não desiste, vem para a segunda aula e vamos que vamos, chefe. Let's go!